saúde é um termo já antigo, né? Mas eles mudaram o termo para dar uma ênfase maior. Então é mais instrução, quer dizer, é preparar a pessoa para compreender e fazer a melhor gestão da sua saúde. Interessante que essa coisa já começa a prosperar aqui no Brasil. Então, recentemente, o presidente da Sociedade Beneficente, olha que nome grande, Sociedade Beneficente da Albert Einstein São Paulo, ele afirmou numa entrevista ao UOL que existe a necessidade de oferecer uma educação adequada para o próprio paciente se engajar no cuidado de sua saúde. E nessa entrevista ele chama a atenção que a pessoa pouco preparada tem acesso ao plano de saúde e começa a fazer uso exagerado. E começa a fazer exames demais. E ele lembra de, por exemplo, a pessoa que faz muito raio-x, isso pode acabar resultando em câncer. Então, você não resolve saúde ofertando serviços. A competência pessoal é fundamental para que haja uma boa gestão de saúde, aonde a prestação de serviço ela é importante. Então, qual é a nossa ideia? É que cada pessoa leve daqui esse modelo de autogestão de saúde e que identifique que fatores são benéficos à sua saúde e que fatores são nocivos. E subdividam isso naquilo que é dependente da sua vontade pessoal, daquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode. E geralmente não pode escolher o chefe, né? Qual é a alternativa? É encontrar no chefe as melhores qualidades e cultivar essas qualidades. Porque se cultivar o lado ruim, vai receber o lado ruim. Tá certo? Então, entender que a gente tem limitações, por exemplo, condições de salubridade do trabalho. São condições que nós não podemos controlar. Agora, o que nós podemos e devemos é trabalhar a nossa resiliência, trabalhar a nossa saúde para nós trabalhar nossas emoções para nós podermos suportar melhor as condições adversas. Esse modelo vai voltar um pouquinho à frente com alguns exemplos. Bom, então, para se entender saúde, né? Há várias definições, vamos passar por algumas, mas o resumo é o seguinte: saúde é uma resultante complexa da interação de fatores culturais, políticos, econômicos, educacionais, sociais, ambientais e pessoais. E nesse conjunto há coisas que a gente pode mudar, estão aqui, e os demais todos nós não podemos mudar. E essa interação que vai resultar na nossa saúde, ela se inicia na concepção durante a nossa gestação, né? Mantém-se ao longo da vida, na gestação, parto, infância, puberdade, maturidade, e quando tudo dá certo, a gente chega na velhice, né? Então, o resumo daqui, nós temos aqui a nossa trajetória de vida, começando com a concepção, gestação e tal, até a velhice. Aqui, os fatores que estão fora do nosso domínio, culturais, políticos, etc. E aqui é onde nós podemos agir. Na genética, que se imaginava que a gente não podia tocar, na verdade, o que as pesquisas modernas estão mostrando? É que certos fatores genéticos para a doença, se a pessoa tem hábitos saudáveis, eles não se manifestam. Então, o hábito pode ser mais forte do que o fator genético. Isso não é geral, mas isso pode acontecer e nós temos que trabalhar isso. A questão da educação, há uma relação direta, isso já é observado há muitos anos, entre nível educacional e nível de saúde. Os hábitos ganharam uma força tremenda, porque o que a pesquisa mostrou é que nós somos muito sensíveis aos hábitos nocivos, mesmo em intensidade muito baixa. Por exemplo, trabalho, vou dizer não um hábito, mas uma exposição repetida. Trabalho exposto a benzeno, que é um solvente derivado de petróleo. O benzeno pode causar leucemia em exposições repetidas em concentrações quase zero. Concentrações repetidas em partes por milhão. A maioria dos poluentes a gente mede a maioria se mede parte por milhão. O benzeno pode causar doença em parte por bilhão. Então, ele é muito mais tóxico que
Então, as pesquisas recentes demonstraram isso, que nós somos vulneráveis a influências negativas, nocivas de baixa intensidade. O lado bom é que nós somos fortalecidos pela influência positiva contínua que são os hábitos saudáveis. Então, os hábitos saudáveis nos reforçam muito, os hábitos nocivos nos enfraquecem muito, e as exposições nocivas nos enfraquecem muito e causam muita doença. E por último, para ressaltar aqui, a questão das emoções. Os estudos hoje mostram, inclusive eu passei para Meira, referência do psicólogo americano, ele começa o livro dizendo que esteve na Europa num seminário do Dalai Lama. O Dalai Lama o desafiou a estudar cientificamente a meditação. Ele falou assim: Dalai, eu farei isso e tal. E ele conta no livro que ele era um psicólogo recém-formado nos Estados Unidos. Se ele falasse isso lá nos Estados Unidos, eu ri dele. Mas ele diz no livro: hoje, PhD em Harvard, 30 anos depois, eu fiz pesquisa em meditação e posso confirmar cientificamente que a meditação funciona. Recentemente, aquele médico indiano que mora nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome dele. Deepak Chopra. Exatamente. Deepak Chopra. Publicou um artigo dizendo o seguinte: a meditação, ela altera o formato dos cromossomos, aumentando os telômeros. Telômero é aquela parte do cromossoma da nossa genética que mede a nossa longevidade. As pessoas com maior longevidade têm telômeros maiores. Tá? Então, outro resultado das pesquisas é que as emoções ruins, elas aumentam o nível de cortisol, aumentam o nível de fibrinogênio, que são substâncias que têm ação inflamatória no organismo. Então, as emoções boas, elas protegem a nossa saúde, e as emoções ruins, moral da história, pessoal, mau humor faz mal. Tá? Por pior que seja, que a coisa esteja aqui por fora, a gente ficar de mau humor vai piorar tudo. Então vamos trabalhar o bom humor. Essa é talvez uma das principais recomendações que eu faço aqui. Então, essa que é a ideia, da gente entender que tudo isso influencia a saúde, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da área de política ambiental. Os Estados Unidos parou de adicionar chumbo na gasolina no início dos anos 80. Não, no início dos anos 70. E nós paramos aqui no Brasil nos anos 80. Né? Só que a diferença é que eles mediram a economia que o país fez com a eliminação do chumbo poluente. Trilhões de dólares. Então, uma outra coisa que as pesquisas mostram é que a prevenção é quase sempre lucrativa, muitas vezes muito lucrativa. E o país perde por não fazer prevenção. Nós estamos agora discutindo aí o trilhão de reais que é nosso desafio para os próximos anos, né? Quanto é que o Brasil perde por ano para ser trabalho? Vocês têm ideia? Quanto é que o país perde por ano em função de acidentes e de trabalho, que é a minha especialidade, minha área? Eu recentemente recebi uma publicação da OIT, baseada no Fórum Econômico Mundial, dizendo o seguinte: países da União Europeia perdem até 3,8% do PIB anualmente. Países da América Latina perdem em média 10%. Quanto foi o PIB do ano passado? O PIB brasileiro? Alto, não somente as maiores economias, né? 6,8 trilhões de reais. Nós perdemos com a ciência do trabalho cerca de 680 bilhões. É mais da metade do déficit que preocupa o nosso povo. E não se fala desse assunto. Por quê? Porque falta cultura de saúde, falta entendimento das coisas. Tá? Muito bem, então, vamos avançar aqui. Então, eu tenho a nossa trajetória de vida, né? A genética, lá na fecundação, gestação e tal, velhice e morte. Então, nessa trajetória, começa lá na infância,
começa... Então, nós temos aqui a genética e nós temos, a partir da infância, o processo educacional, que vai definir uma coisa que está sendo chamada modernamente de estilo emocional. Então, essa escola americana, do Richard Davidson, esse psicólogo que trabalhou com o Dalai Lama, né, diz o seguinte: que o estilo emocional é como uma impressão digital nossa. Não há duas pessoas com o mesmo estilo emocional. São 6 fatores, eu não vou ter tempo de desdobrar aqui, mas avaliando de intensidade, as combinações e tal, o fato é que cada pessoa tem o seu estilo emocional que o identifica. Muito bem, para entender a saúde, então, em 1946 foi criada essa definição de saúde: estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença e enfermidade. Essa definição integra, então, o físico, o mental e o social. Eu, apesar de médico, tenho, meus alunos são, em geral, químicos, engenheiros, por causa da minha formação em ensino do trabalho. Eles me perguntam: professor Richard, ok, físico e mental, mas como é que o social influencia a saúde? Vejam vocês, o grupo que criou isso, como é que enxergou longe. Vocês já viram uma conferência feita no TED, um estudo de Harvard, que tem mais de 70 anos, vai fazer 80 anos? Vocês por acaso viram? É o que eu vou mandar para o Zetterman, e depois a gente manda para todo mundo. Um estudo que começou há quase 80 anos na Universidade de Harvard. 2 grupos de jovens, um estudante de Harvard, ricos, e um grupo de idade equivalente de um bairro pobre de Boston, onde se localiza a universidade. Eu pergunto a vocês: esses 2 grupos foram acompanhados ao longo desse período com entrevistas, exames médicos, um estudo muito completo. Qual foi o fator que mais beneficiou a saúde desse grupo? Qual foi o resultado que mostrou o que mais trouxe uma influência positiva na saúde? Foi vacina? Foi cirurgia? O que foi? Nenhum de vocês conhece esse estudo? Então, eu tenho uma boa notícia aqui para os psicólogos: as boas relações sociais, que é uma mensagem que a gente traz para cá, entendeu? Nós temos que cultivar nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias, as boas relações, porque são um fator fundamental para a nossa saúde. E o estudo mostrou que não só a saúde, como também a própria prosperidade financeira. Como é que as boas relações ajudam o nosso progresso profissional, o nosso progresso financeiro. Então fica explicado aqui ao social, né, que foi, alguém percebeu isso já há muitos anos atrás. A nossa definição legal de saúde, presente na Lei 8080, diz que saúde depende de alimentação, moradia, saneamento básico, educação, renda, trabalho, meio ambiente. Depois houve uma modificação na lei, onde o legislativo acrescentou atividade física. Reparem vocês que é uma definição bastante abrangente e bastante completa, né? Muito bem, fatores culturais. O professor da PUC me convidou para dar uma aula lá para os estagiários dele e falar sobre saúde, né? Ele, engenheiro de materiais. Então eu levei essa imagem para lá. Eu fui no Google, joguei a palavra saúde em português e vieram essas imagens. Isso é o que a gente chama a visão medicalizada da saúde. Quer dizer, aqui nós temos médico, aqui nós temos instrumento médico, aqui nós temos seringa, nós temos sangue. Então isso aqui, na verdade, não é uma visão de saúde. É uma visão medicalizada. É uma visão de assistência médica. Tá certo? Esse professor, enquanto eu dava aula para os seus estudantes, foi no computador, pegou o Google Tradutor e jogou para a nossa saúde para o japonês. Aí pegou aqueles símbolos em japonês e jogou no Google Imagens. E o que veio? Gente correndo, gente saudável, é outra coisa. Tá certo?
Então, nós precisamos mudar essa cultura, essa visão que nós temos de saúde. Certo? Nós somos educados para entender que saúde e não é. Saúde é bem-estar, saúde é liberdade, saúde é ser desafiante, né? Muito bem, então, educação, eu vou acelerar um pouquinho. Quanto tempo eu tenho de... Porque se deixar eu falo o dia inteiro. Quanto tempo eu tenho? Meia hora, tá bom. Então, pessoal, aqui é um estudo antigo mostrando a relação entre o nível educacional e a longevidade. Então, na medida em que você tem o nível educacional mais alto, você tem uma expectativa de vida maior, mostrando a relação entre educação e expectativa de vida. Não é um estudo recente. Fatores pessoais que são o foco aqui da onde nós podemos agir, né? Genéticos, educacionais, os hábitos e os emocionais. Então, os fatores genéticos dos pais podem determinar certas doenças ou predisposição a elas de descendentes. E se imaginava que isso fosse algo definitivo. Não é. Hábitos saudáveis podem evitar que as doenças genéticas determinadas se manifestem. Então, quem tem doença na família e tal, isso não quer dizer que seja uma coisa inevitável. Fatores educacionais. Aqui cabe uma contribuição muito importante da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né? A Unesco promoveu um estudo nos anos 90, coordenado por Jacques Delors, famoso educador francês, um grupo internacional que fez essa publicação, Educação, o Tesouro a Descobrir, publicado em 97 aqui em português. E o que diz esse estudo, que eu acho que é da maior importância? Que a educação nesse século, ela deve se basear em 4 pilares. Aprender a conhecer, que é o clássico, né, da escola, né? Aprender raiz quadrada, aprender quem descobriu o Brasil, aprender a capital dos países. É o conhecimento, né? O conhecimento objetivo. Agora, recomendação enfática é a competência profissional, é aplicar bem esse conhecimento na profissão. E na profissão, trabalhar com prevenção, trabalhar preservando a saúde, evitando acidentes, protegendo o meio ambiente. Depois, aprender a viver juntos, aprender a conviver, o que tem a ver com o que nós acabamos de falar com o estudo de Harvard, né? A importância da convivência pacífica, da boa convivência. E por último, o aprender a ser. Aprender a ser é a pessoa trabalhar o seu autodesenvolvimento, que é uma coisa que é intransferível. As pessoas podem fazer muita coisa por você, mas menos o seu autodesenvolvimento. Certo? E esse grupo de estudiosos chamou a atenção disso. A importância de cada um de nós se preocupar em a cada dia tratar de se tornar uma pessoa melhor. Essa imagem não está boa, mas o que eu tinha que falar era isso. Muito bem, então, em relação aos hábitos, eu vou voltar mais à frente para uma palavra sobre autoestima, vou chegar mais à frente. Então, meus amigos, em relação a hábitos, né? Alimentação, exercícios físicos, os estudos de psicologia moderna estão mostrando a importância dos exercícios mentais, meditação, as afirmações positivas, e do lado dos hábitos nocivos, é o tabagismo e o alcoolismo. O que a gente sabe hoje é que em pequena intensidade, repetidamente, os hábitos saudáveis nos fazem bem. E repetidamente, baixa intensidade, os hábitos nocivos nos fazem muito mal. E nós temos que trabalhar para ampliar os hábitos saudáveis e evitar o que nós pudermos os hábitos nocivos. Em relação à genética, então, a especialista Lia Kuberta diz que os genes podem ser ligados e desligados de acordo com os hábitos, o ambiente e o estresse. Então, se nós temos hábitos saudáveis, esses genes podem ficar quietinhos. Se nós temos estresse, se nós temos hábitos nocivos, se o ambiente é desfavorável, os genes da doença podem se manifestar.
Em relação a fatores emocionais, o estilo emocional que se tem há pouco, ele resulta dos circuitos cerebrais criados no início da vida, pelos genes herdados dos pais e das experiências da vida a partir da educação. O estilo emocional pode ser modificado no sentido de melhorar a resiliência, a intuição social, a sensibilidade dos estados emocionais e fisiológicos internos, o mecanismo para lidar com situações difíceis, a atenção e a sensação de bem-estar. Esses são, meus amigos, os componentes do estilo emocional que eu falei há pouco. Então, tudo isso pode ser melhorado. E diz aqui, não está aparecendo claramente, mas eu vou mandar uma versão em outras coisas para vocês. Aqui o autor, o Richard Davidson, chamando a atenção no livro dele, que é impressionante o fato de conseguir modificar o próprio cérebro, usando apenas atividade mental. Ou seja, na medida em que a gente usa os músculos, os nossos músculos crescem e se desenvolvem. Na medida que nós fazemos exercícios mentais, o nosso cérebro não cresce, mas as conexões entre os neurônios, elas aumentam, e o cérebro passa a aumentar a sua capacidade. Então... Alô? Então, o exercício mental, ele faz com que os nossos neurônios aumentem as suas conexões com outros neurônios. E isso aumenta a nossa capacidade e pode aumentar, inclusive, pode melhorar o nosso estilo emocional, e é isso que o Richard Davidson chama a atenção no livro dele. Então, a relação entre o mental e o físico, né? Pessoas com depressão são mais suscetíveis a doenças físicas, como ataque cardíaco e asma. Os exercícios mentais incluem relaxamento, meditação, as afirmações e os exercícios de visualização. A relação emoções e saúde. A relação entre as emoções positivas e a saúde. Posso tocar? Obrigado. Alô? A relação entre as emoções positivas e a saúde tornou-se uma das descobertas mais fortes e consistentes na medicina comportamental da atualidade. Então, meus amigos, ter emoção negativa é péssimo para a nossa saúde. Por pior que seja o ambiente externo, vamos manter o bom humor, vamos manter o equilíbrio, isso através dos exercícios mentais, que são bastante abordados nessa publicação que vocês vão receber a referência. Nesse texto, tem, por exemplo, um estudo sobre a influência da felicidade na saúde física. Participantes com maiores níveis de emoções positivas tinham praticamente 1/3 de probabilidade de pegar resfriado, em relação ao grupo que descrevia menor número de emoções positivas. Então, a emoção positiva reforça a nossa imunidade. Os cientistas codificaram todas as palavras que indicavam experiências emocionais positivas, negativas ou neutras. Quando calcularam a frequência de utilização de palavras e frases que transmitiam emoções positivas, os cientistas descobriram que quanto maior seu número, maior a probabilidade que aqui o estudo em um grupo de freiras estivesse viva 60 anos depois. Então, a relação entre emoções positivas e longevidade saudável. E agora uma coisa muito importante que se chama autoestima. Nós chamamos a atenção há pouco que saúde, nada é mais importante que saúde, né? Agora eu pergunto a vocês, qual a importância da autoestima? O que é autoestima? Estava fazendo mestrado junto com a nossa diretora aqui. Eu sou da época do mestrado. E nós analisamos lá um estudo de um psicólogo americano, especialista em segurança do trabalho. Então, ele anunciou os 10 princípios da segurança total. E o princípio 9 chamou minha atenção. Autoestima, participação e empoderamento. Aumenta a atuação comportamental e responsável pela segurança. Eu achava que a autoestima era uma coisa muito fácil de resolver.
Você dá um brinquedo para a criança, você compra um vestido novo, você arranja uma namorada nova, a autoestima está resolvida, né? E não é assim. A autoestima é aquilo que cada um de nós pensa que vale.